pessoal, bem-vindos aí ao Portal Instruir. Meu nome é Aloysio Barros e eu sou o seu professor de Teologia. Se liga aí agora que vamos começar mais uma série do curso preparatório para obreiros e líderes, que é parte integrante do curso completo de Teologia. Nesta aula, nós vamos começar a estudar bibliologia. Então, esta aula aqui, o resumo, nós vamos dividir em 2 vídeos. E o objetivo da aula é a introdução à bibliologia. Por que que nós falamos de introdução à bibliologia? Porque a disciplina bibliologia, ela já, por si só, toma quase que um semestre inteiro do curso completo de teologia. Mas, dentro deste curso, nós vamos aqui fazer apenas a introdução ao estudo, da Bíblia, que chamamos aí de bibliologia. E aqui esse resumo será dividido em 2 partes. Vamos então a esta parte 1, a este vídeo 1, da parte 6 do curso completo de teologia, e aqui falando do curso preparatório para obreiros e líderes. Bom, antes de falarmos aí da Bíblia, é importante nós falarmos do que é a palavra de Deus. Então, entender o que é a palavra de Deus, como Deus fala, é muito importante. Então eu vou aqui colocar um breve resumo sobre isso. Bom, nos primeiros dias da criação, Deus falava face a face com Adão. Vejam, por exemplo, o que está em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se. Então, eu não vou tratar aqui da parte do versículo, ok? Mas apenas do sentido do versículo. Então, se eles estão ouvindo a voz do Senhor, então Deus aqui, se vocês forem lerem os outros versículos que eu sugiro, vocês vão notar que Deus falava face a face. Deus ia frequentemente falar com Adão e com Eva, face a face. Não havia um intermediário e nem outro meio. Em um segundo momento, Deus falava através dos anjos. Vejam lá em Gênesis, no capítulo 18, do versículo de 1 ao 3, e no versículo 10 do mesmo capítulo, diz assim: Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra. Então, aqui mais uma vez eu estou me atendo apenas ao objetivo deste estudo e não a análises sobre o que está escrito no capítulo ou nos versículos. Então, eu não vou aqui falar do contexto que está, mas apenas sobre aquilo que é importante sobre palavra. Então, Deus falou aqui através dos anjos. Nos tempos dos profetas, Deus se comunicava através de revelação, através de sonhos, através de visões. Isso nós podemos checar lá em Números, no capítulo 12, versículo 6, dizendo: Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Então, aqui deixando muito claro que neste período, que era o período dos profetas, Deus falava através de visão e através de sonhos. Mas isso para os profetas. E os profetas, por sua vez, transmitiam isso ao povo. Nos tempos, que foi o tempo de Jesus, quando Jesus esteve na terra, Deus falava através de Cristo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo do 1 ao 2, diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras,
Então estamos falando aí lá no Antigo Testamento, na lei, aos pais pelos profetas. Então, só fortalecendo aqui essa minha base teológica, havendo Deus falado outrora, em outro momento, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, desde Abraão, e aí inclui toda a linhagem, passando aí pelos os grandes homens aí da Bíblia, Moisés, Isaac, Jacó, e sucessivamente aí os reis, profetas, etc. Bom, diz assim: nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aqui também não vou entrar na análise, mas deixando claro que Jesus Cristo também fez o universo. Ele era e estava junto na construção de todos os tempos. E hoje, nos tempos atuais, vejamos como que Deus fala. João, no capítulo 14, 16, e no João, no capítulo 14, 26, diz assim: e eu rogarei ao Pai, Jesus Cristo falando, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então nós temos aí um Consolador que estará sempre. Mas o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, então o Espírito Santo vem em nome de Jesus Cristo, para poder fazer o quê? Para poder consolar, para poder conviver, permanecer conosco. Este Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então Jesus Cristo está falando, olha, vai vir um Espírito Santo e ele vai te ensinar todas as coisas e vai fazer lembrar tudo o que eu tenho dito. E onde que está tudo que Jesus Cristo disse? Não posso aqui sintetizar que o tudo representa um cânon, que nós vamos estudar sobre o que é o cânon e como foi formado este cânon, quais são esses livros canônicos. Nós vamos estudar isso dentro de bibliologia, mas nesse vídeo não, porque o vídeo tem um objetivo apenas de fazer uma introdução qual o conteúdo da aula que nós vamos ministrar, e na aula que a gente tem tempo para falar sobre isso. Então, onde estão escritos as coisas que Cristo falou e as coisas que Deus remeteu? Temos os manuscritos, que é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia, isso que nós temos, este livro que nós temos na mão, é a voz de Deus e que devemos ouvir, e nada além disso ou fora disso. E eu quero chamar aqui a atenção até para o próximo slide, que nós vamos falar sobre traduções e versões. O que é a palavra de Deus inspirada por Deus? São os manuscritos originais. É aquilo que foi escrito pelos autores na origem. O que nós temos hoje são traduções e versões. Por isso é muito importante o estudo da bibliologia, para que você entenda que tem que buscar lá na origem, lá no idioma onde foi escrito, para que você veja realmente qual é que é a inspiração. Porque ali está dentro de um contexto, por ali a palavra e a frase traz um sentido que hoje muitas vezes é deturpado aí por alguns pregadores. Deus também nos fala através dos pregadores do Evangelho. Veja lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então vejam bem, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, no pleno conhecimento de Deus, isso vem através de um espírito de sabedoria que é dado pelo próprio Deus. Vejam lá em Atos, no capítulo 2, 44, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Muita atenção, porque quando nós falamos em falar em línguas, nós falamos em outros idiomas, provando que Deus opera nos dias contemporâneos. Ali era uma demonstração
que os homens falavam em idiomas diferentes, não nessas línguas estranhas aí que ninguém compreende, que alguns falam sobre o dom de línguas, que é bíblico, mas também tem regra. Esse dom de línguas estranhas, de língua dos anjos, que muitos homens e mulheres falam, diz inclusive que até no culto público isso só pode ser feito ali por um ou dois, e quando haja essa manifestação, que também haja intérprete. É interessante que tem tanta gente falando em línguas aí, mas não tem intérprete, né? Então não chega ao objetivo. Por isso é importante que haja sabedoria, decência e ordem, e aqueles que têm o dom de falar em línguas, que falem em línguas, mas procurem fazê-lo com sabedoria, façam isso lá na sua casa, façam isso dentro do seu quarto, para que as pessoas elas sejam edificadas. O falar em línguas estranhas tem que estar junto ali com alguém interprete para que a congregação seja edificada. É para isso que tem um culto público, que a congregação seja edificada, que ela entenda o que Deus quer transmitir para ele, ok? Para ele, para mim, para você, para todos nós. Deus também fala na mente do homem. Veja lá em Romanos 8:26 que diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então aqui é uma intercessão através do Espírito Santo, justamente porque nem orar nós sabemos como convém. Então, quantas orações são feitas aí com um aspecto vingativo? Olha, agora está na mão de Deus, eu coloquei o fulano lá na mão de Deus, não toqueis no ungido do Senhor, porque agora você vai estar sendo castigado por Deus. Ou quando alguém fala alguma coisa, eu vos amaldiçoo. Então, ou quando está pedindo, né? Às vezes a gente pede muito mais coisas para a nossa satisfação pessoal do que oramos para que a palavra de Deus seja propagada, que as pessoas tenham as suas almas salvas do inferno. Para quê? Por isso que a crença cristã, então tem tanta coisa aí envolvida, e aí a gente nem orar sabe. Bom, mas Deus também falará por visões, por sonhos, por profecias. Isso está lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 17 ao 18, que diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Ora, aqui está se falando não sobre um grupo específico. Diz que o espírito será derramado sobre toda a carne. Então, todo filho, toda filha, todo jovem, todos os velhos, então todo mundo terá esse derramamento do Espírito de Deus. Mas isso acontecerá nos últimos dias, né? E alguns vão falar, estamos nos últimos dias. Depois vamos estudar sobre escatologia e vamos entender um pouco mais sobre isso, ok? Bom, o projeto de Deus para termos a palavra escrita. Então, Deus quis que a palavra dele fosse escrita. Veja lá em Êxodo 24, 3, 4 e 7. Moisés escreveu num livro todas as palavras e ordenanças de Deus que as pessoas tinham que obedecer. Então está lá a lei. Aí lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 58 e 59. E no capítulo 30, versículos 9 a 10. Se as pessoas obedecessem aos mandamentos escritos no livro, eles seriam abençoadas. Se não, elas sofreriam as consequências disso, lá na lei. E aí tem umas referências, lá em Deuteronômio, está aí no vídeo, as referências. Diz assim, Moisés escreveu a lei e colocou-as onde o povo poderia lê-las no futuro e aprender a temer a Deus e a observar todas as palavras daquela lei. Então, Deus primeiro tinha um objetivo, né, que deixasse a lei escrita, justamente para que não houvesse esse problema da interpretação errada ou que a palavra fosse falada apenas na transmissão oral. A lei também era colocada de forma que todo mundo tivesse acesso. Vejam lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 37, o que Paulo escreveu foram os mandamentos do Senhor. Lá em João 20, 29 a 31, João escreveu para que as pessoas tivessem um registro do testemunho ocular dos milagres de Jesus, portanto, pudessem crer em Jesus e ter
vida em seu nome, ainda que não tivessem visto pessoalmente. Vejam lá no capítulo 21, dos versículos 24 ao versículo 25. Lá em Apocalipse, capítulo 1, tem aí uma sequência de versículos, 1, 2, 10, 11, 19, capítulos 2 e 3, João foi instruído por Jesus a escrever uma mensagem de Jesus e do Espírito Santo para instruir as igrejas da Ásia a respeito da vontade de Jesus para elas. Vejam lá o que está no capítulo 14, no capítulo 19, no capítulo 21. Então tem uma ampla referência sobre isso. Vamos falar então sobre a Bíblia, de como que ela foi escrita. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. E o hebraico é o idioma oficial da nação judaica, sendo chamado de língua de Canaã. Está lá em Isaías 19, 18, para poder ter como referência bíblica. E língua judaica, ou judaico, também tem uma referência lá no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 26 a 28, e lá em Isaías 36, 13. Só para vocês entenderem um pouco, né? O hebraico lê-se da direita para a esquerda. Seu alfabeto é composto por 22 letras e todas são consoantes. O nosso idioma não é dessa forma, o idioma português. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, mas em uma versão popular do grego chamada aí de koiné. Então, por ocasião do ministério terreno de Cristo, a língua sagrada dos judeus era o hebraico, a falada, o aramaico, a língua oficial, o latim, e a língua universal, o grego. Então, notem como que é importante o conhecimento de bibliologia e até sobre línguas. Então, qual é a língua sagrada? Hebraico. Então, todo judeu fala, estamos falando em hebraico e nós estamos falando em língua sagrada. Qual é a língua que nós estamos falando comumente? O que se fala no dia a dia, nas ruas? O aramaico. Qual era a língua oficial? O idioma oficial, o latim. E qual a língua universal? Onde que seria a língua comercial, a língua do dia a dia, do relacionamento entre povos? O grego. E eu quero aqui fazer um breve resumo também sobre a versão de Almeida. João Ferreira de Almeida ele traduziu primeiro o Novo Testamento, terminou em 1670. Em 1681, o seu texto foi impresso em Amsterdã, na Holanda. Ou seja, é mais ou menos uns 100 anos antes da primeira edição católica da Bíblia. E também nós temos uma outra questão muito importante, que é a versão de Figueiredo, que em 1781 também foi feita uma publicação. Almeida traduziu o Antigo Testamento até Ezequiel, lá no capítulo 48, 21. E ele faleceu em 1691. Missionários amigos de Almeida completaram a tradução. Então Almeida fez sua tradução do grego e hebraico, línguas que ele estudou após abraçar o evangelho, após ele entender de uma outra forma como deveria ser sua postura. E o texto de Almeida foi revisado em 1894, 1925, 1951. A Imprensa Bíblica Brasileira, que é uma organização batista independente, publicou a edição revista corrigida, que hoje é abreviada como ARC, que é muito utilizada. Uma comissão de especialistas brasileiros, trabalhando de 1945 a 1955, apresentou a edição revista atualizada de Almeida, que é a ARA, outra versão muito interessante e muito difundida. Mas eu quero aqui só colocar um adendo sobre diferenças muito importantes no uso das Bíblias. Tradução. Tradução é simplesmente a transposição de uma composição literária de uma língua para outra. Então, por exemplo, eu posso traduzir hoje do inglês para o português, de forma literal. Tradução. Por exemplo, se a Bíblia fosse transcrita dos originais hebraico e grego para o latim, ou do latim para o português, chamaremos esse trabalho de tradução. Ok?
Versão. Tecnicamente falando, versão é uma tradução da língua original, ou seja, uma consulta direta à língua original para outra língua. Ainda que comumente seja negligenciada essa distinção, nós temos que entender que na versão são adaptadas as palavras para o tempo presente. Então as versões elas vão sendo modificadas, elas vão sendo atualizadas para que nós tenhamos dentro do nosso contexto temporal um entendimento melhor. A forma que nós falamos, a forma que nós vestimos, a forma que nós nos comportamos agora, no ano de 2018, 2019, 2020, nesse século, é diferente da forma comportamental do século passado, que será diferente da forma comportamental do século posterior. E com isso as versões elas vão sendo atualizadas para entrar dentro deste contexto e ficar mais fácil da nossa compreensão. Por isso, a importância de sempre se referenciar e buscar conhecimento bibliológico para a língua inicial, para a língua onde foi escrito, porque senão nós vamos perder o sentido original da frase ou da palavra. Eu quero colocar aqui alguns exemplos dessa mudança. Por exemplo, o sumário dos capítulos são separados pelos editores, nada tendo a ver com a inspiração e o texto original. O texto original não era dividido em capítulos e versículos. Então, as Bíblias mais antigas, por exemplo, e algumas traduções bem interessantes atualmente, elas usam a regra de não ser divididas em capítulos e versículos. Um texto. Essas divisões elas foram feitas para facilitar apenas o estudo. Outra coisa interessante, quando você está lendo a Bíblia, você vê que tem alguns colchetes, às vezes, entre palavras e às vezes entre frases. Esses colchetes significam que não fazem parte do manuscrito original. Mas esse texto está ali ou essa palavra está ali para ajudar a entender aquilo que está escrito. Então, é só você, quando estiver lendo, viu um colchete? Tenta tirar o que está no colchete e ver se vai ficar mais fácil ou mais difícil a sua compreensão. Então, o que está em colchete está escrito para facilitar o entendimento daquilo que não está em colchetes. Bom, outras coisas interessantes. Vejam que em alguns casos a divisão em capítulos e versículos quebra o sentido do texto. Vamos a um exemplo? Isaías 53. Começa lendo Isaías 53 e depois leia Isaías 52, 13. E você vai ver que talvez, de uma forma mais adequada, se começasse em 52:13, em vez de 53:1, o entendimento seria outro. Está lá em outras referências também. Eu quero falar também do versículo, para que o vídeo não fique longo. Em Efésios 1:5, deveria começar com as duas últimas palavras de Efésios 1:4. Em 1 Coríntios 2:9 e 10, esses deveriam ser um versículo só e não dois versículos. E eu quero fazer aqui uma diferença entre texto e referência. Texto são as palavras contidas numa mensagem. Isso é texto. Referência. Referência é a indicação de livro, capítulo e versículo. Então, quando eu falo assim, que está em Atos, no capítulo 2, versículo 3, eu estou dando uma referência bíblica. Diferente de eu estar falando de um texto. Texto não tem ligação com a referência. Muito interessante estarmos atentos e sempre buscarmos a referência. Quando alguém falar algum texto, peça a referência. Ou seja, peça em que livro, em que capítulo, em que versículo está aquilo que a pessoa está citando, aquele texto que ela está citando, que aí nós vamos ter uma base bíblica para a compreensão. Finalizando aqui, pessoal, esta nossa aula, esse nosso vídeo, esse breve resumo da aula 6, vídeo 1. Deixo aí os nossos contatos, qualquer dúvida mande para portalinstrui@gmail.com ou tire sua dúvida através do WhatsApp no 995848639. Todos os nossos canais oficiais de comunicação estão aí. Curtam, divulguem, compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal e contribua para o crescimento pessoal, intelectual e até às vezes o crescimento moral de todas as pessoas. Grande abraço e até a nossa próxima aula.